Olá pessoal, chamo-me Charles Fleischer Monmate, sou estudante de SCTEM, faço o curso de Contabilidade de Auditoria e estou no primeiro ano. E o meu docente é Abílio Mchang. E hoje vamos resolver um exercício do número 5 da ficha coletânea que fala sobre salário bruto. Então, para resolver o número 5, primeiro nós temos de ter, para resolver o salário, os problemas, o exercício que fala sobre o salário bruto, que é de número 5, nós temos que ter a nossa ficha, a nossa tabela de retenção, que é esta aqui, porque se não tivermos a tabela de retenção não temos como resolver o exercício número 5 que fala sobre salário bruto. Então, primeiro, para resolver o salário bruto, fazemos da seguinte maneira. Primeiro, a Cádia tem os seguintes trabalhadores: 1. Noemi Namato. 2. Rivaldo Kakashi. 3. Amadi Orochimaru. 4. Teacher Madara. 5. Shikamaru Sensei. 6. Uzumaki Naruto. O trabalhador número 1, que é Noemi Namato, tem o salário bruto de 100 mil e tem 2 dependentes. Então, para resolver, primeiro, como diz que nós tem um salário bruto de 100 mil e tem 2 dependentes. Primeiro, nós fazemos o seguinte: viemos para aqui, resolvemos da seguinte maneira. Primeiro, nós pegamos a nossa ficha, a nossa tabela de retenção, que é esta aqui. Então, vamos até os intervalos primeiro, limites de intervalos do salário bruto. Procuramos onde o 100 mil se enquadra. Então, aqui diz que o limite de salário bruto iniciam de 20 mil até em diante. Então, primeiro, nós devemos ver em que intervalo se enquadra o 100 mil, não se enquadra no 20 mil, porque aqui do 20.250 só vai até 20.749, então não se enquadra. Então nós procuramos, encontramos aqui que é o 60.070, 750. Ele se enquadra aqui no 60.750 até 144.749,99. Se enquadra aqui. Então, nós pegamos os 60 mil primeiro, pegamos o nosso salário bruto, depois fazemos menos os 60 mil, que é da tabela de retenção, tiramos aqui no intervalo de salário bruto. Então, viemos até aqui. Então, colocamos 100 mil, que é de salário bruto, e 60.750, que é de limites de intervalo de salário bruto. Então, nós fazemos menos. Então, calculamos e deu 39.250. Depois daí, fazemos vezes o 0,25. O 0,25 aqui na tabela de retenção, né? Viemos para aqui, encontramos aqui no coeficiente aplicável. Para nós usarmos isso, tivemos que ver aqui na tabela de retenção. Na tabela de retenção tivemos que seguir
tivemos que seguir, né, até aqui onde veio o coeficiente aplicável e encontramos 0,25. Então nós fazemos os 39.250 vezes 0,25, que deu 9.812,50. Depois disso, nós fazemos mais 7.300. O 7.300 nós encontramos no número de dependentes, porque a Naomi tem dois dependentes. Então nós viemos até aqui onde tem dois dependentes. Procuramos, começamos daqui, procuramos até achar esses dois dependentes. Até que achamos que são 7.300. Então nós fazemos mais 7.300, que deu 17.112,50 centavos. De seguida, nós tivemos que calcular os porcentos, 3% de INSS. Depois temos calculado os 3% de INSS, os 4% de INSS, os 7% de INSS. Nós viemos para aqui para calcular o salário líquido. O salário líquido, para calcular o salário líquido, nós devemos saber que a seguinte forma: para calcular o salário líquido, primeiro temos que ter salário líquido é igual ao salário bruto menos IRPS menos 3% de INSS. Então nós fizemos da seguinte maneira: calculamos o salário bruto, né, que é de 100.000, que é este aqui, salário bruto, menos os 17.112,50 centavos, que é do IRPS, que é este aqui, o imposto a reter mensalmente. Em seguida, vemos aqui os 3.000, que é esse aqui do INSS, 3% de INSS, que deu 49.887,50 centavos. Esse é o salário líquido. Então, aqui na tabela, no salário, na folha de salário, nós pensamos da seguinte maneira: primeiro a ordem, depois a descrição, que é o nome, que é Naomi, salário bruto que tem de 100.000, o IRPS que ela paga, que são 17.112,50, os 3% que são 3.000, 4% de 7 são 4%, são 4.000, 7% são 7.000, e ela tem um salário líquido de 79.887,50 centavos. De seguida, calculamos o número 2, Rivaldo Kakashi, que tem um salário bruto de 55.000 e tem 6 dependentes. Então, fazemos da seguinte maneira: colocamos o salário bruto, que é de 55.000, colocamos tem de 55.000, que está aqui, 55.000 menos 32.750. O 32.750 encontramos aqui na tabela de retenção, que é esta aqui, que o 55.000 está dentro do limite do intervalo de salário bruto, que é esse aqui. Então calculamos aqui, que deu 22.250 vezes o 0,20. O 0,20 encontramos aqui no coeficiente aplicável, que é este aqui. Então calculamos, isso deu 4.450 mais 1.625. O 1.625, como o exercício já diz, ele tem mais de 6 dependentes, e aqui na tabela diz tem 4 ou mais 6 ou mais dependentes. Então nós encontramos aqui o valor, retiramos e calculamos, que aqui o total deu 6.075. Calculamos os 3% de INSS, que deu 1.650, e do 2 deu 2.200, e de 7 deu 3.850. E o salário líquido
Para calcular o salário líquido, fizemos 55 menos, que é o salário bruto, 55 menos IRPS, que são 6,75, menos os 3%, que é 1.650, que isso deu 47.275. Dos atriz Amadi, desculpa, vamos à folha de retenção antes de resolvermos, folha de salário antes de resolvermos a outra parte. O Rivaldo, primeira ordem, que agora já é o segundo Rivaldo, inscrição, salário bruto de 55.000, IRPS, que é esse aqui, que é o que ele paga, são 6.075. Os 3%, que é esse de 1.650, 4%, que é esse de 2.200, 7%, que são esse de 3.850. Salário líquido que ele tem é de 47.275. Agora vamos ao exercício número 3. Amadi Orochimaru, que tem salário bruto de 23.000 e tem 0 dependentes. Então viemos para aqui, fazemos os 23.000 menos 22.250. 22.250 encontramos aqui no limite de intervalos. Encontramos aqui então esse 23.104 aqui. Então calculamos, que deu 750 vezes o 0,15. O 0,15 encontramos aqui no coeficiente aplicável. Calculamos, isso tudo deu 112,50 centavos mais 200. E os 200 são esse aqui, como ele não tem dependentes, é isto. Tá aqui, calculamos o IRPS, calculamos 3%, 4, 7. Então agora o salário líquido para calculamos os 23.000 menos 312 menos 690, que deu 21.997,50. Então, vemos a folha de salário, preenchemos aqui. Amadi tem terceira ordem, terceiro, inscrição Amadi, tem salário bruto tem 23.000, IRPS tem 312 e 3% que são 690, 4% que são 920, 7% que são 1.610 e tem um salário bruto de salário líquido de 21.997,50. Depois vamos ao 4. Teacher Madara tem 10.000 e tem 2 dependentes. Aqui, limites dos intervalos de salário bruto não tem 10.000, então isso quer dizer que o Teacher Madara não paga o IRPS. Então o que nós fazemos? Calculamos logo os 3%, 4 e 7. Depois disso, calculamos o salário líquido, salário bruto, que é de 10.000, 0 aqui porque ele não paga IRPS. Depois 3%, 300, aquele 3% que é esse aqui, depois deu 9.700. Na folha de salário nós pensamos da seguinte maneira:
Primeiro é a ordem, que é o quarto, depois Teacher Madara, descrição, salário bruto de 10 mil, IRPS 0 porque não paga, 3 mil, 3% que são 300, 4% são 400, 7% são 700, depois salário líquido, que deu 9.700. Agora vamos ao exercício número 5. Shikamaru tem 35 mil de salário bruto e não tem dependentes. Então, nós calculamos da seguinte forma: 35 mil menos 32.750. Pegamos a nossa tabela e vemos aqui o número. Então, depois calculamos que deu 2.250 vezes 0,20. 0,20, como já havia dito, nós tiramos do coeficiente aplicável. Vemos por aqui, calculamos, deu 450 mais 100.775. O 1.775 tiramos daqui. Como ele diz que não tem dependentes, tiramos aqui. Então, calculamos, que isso deu 2.225. Salário bruto, calculamos que é salário líquido, que é 35 de salário bruto, menos os 2.225, que é esse aqui do IRPS, menos 1.050, que é agora 81.750. Então, na folha de salário, preenchemos da seguinte maneira: a ordem, que é o quinto, Shikamaru, que é a descrição, salário bruto, que é de 35 mil, IRPS, que é de 2.225, 3%, que é de 1.050, 4%, que é de 1.400, 7%, que é de 200, 2.440, 2.450, salário líquido, que é de 31.750. Então, 6. Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto tem a seguinte: salário bruto de 165 mil. Então, pegamos nossa tabela de retenção. Então, como aqui diz que ele tem salário bruto de 165 mil, então, como aqui no limite de intervalo de salário bruto não tem 165 mil direto, aqui diz que tem de 144 mil em diante. Então, quer dizer que o 165 está no limite. Então, colocamos aqui o 144.750, depois fizemos menos, deu 20.250, vezes o 0,32. 0,32 encontramos aqui no coeficiente aplicável. Então, depois vemos para aqui que deu 6.480 mais 28.275. 28.275 é este aqui, porque aí diz que ele tem 3 números dependentes, esse aqui. Então, calculamos isso depois de 84.755, que é o que ele paga de IRPS. Então, aqui calculamos 3%, 4,7. O salário líquido vem de 165 mil menos os 34.755 menos 4.950,
que é de 3%. Isso tudo deu 125.295. Então, na folha de salário nós colocamos da seguinte maneira: a ordem, que é o sexto, na descrição, uso máquina, ruto, salário bruto de 165.000, IRPS, que é de 34.755, 3%, que é de 4.950, 4%, que é de 6.600, 7%, que é de 11.550, e o salário líquido, que é de 125.295. Então, total nós calculamos o salário bruto, que deu 388.000, IRPS calculamos deu 60.480, os 3%, que deu 11.640, os 4, que deu 15.520, os 7, que deu 27.160, e o salário líquido, que deu 315.905. Então, depois nós fazemos o lançamento. Então, aqui vamos à conta 6.2, gastos com o pessoal, 6.2.2, remunerações dos trabalhadores, que são 388.000. Depois vamos a 6.2.3, encargos sobre remunerações, que é de 15.520. Depois 4 Estado, 4.4.2.1, rendimentos do trabalho dependente, que é de 60.480. 4.4.9, contribuições para INSS, 7%, que são 27.160. 4.6 outros credores, 4.622, remunerações a pagar aos trabalhadores, é de 315.905.000. Depois, pelo processamento de salário, 4.6 outros credores, 4.622, remunerações a pagar aos trabalhadores, de 315.905. 1.2 bancos, 1.2.1 depósito à ordem, que é este valor, pelo pagamento de salário. 4.4 Estado, 4.4.2.1, rendimentos de trabalho dependente, que são 60.480. 1.2 bancos, 1.2.1 depósito à ordem, que é esse de 60.480, pelo pagamento de INSS. 4 Estado, 4.4.9, contribuições para INSS, que é 27.160. 1.2 bancos, 1.2.1 depósito à ordem, que é este 27.160. Transporte, que é 800.000. Desculpa, 807.065. Aqui também, pelo pagamento de INSS, total deu 807.065. E fechamos. O número 5 já foi resolvido. Muito obrigado pela atenção.